Olá, tudo bem? Você que está participando desse importante curso de liderança do Ministério da Criança e do Adolescente. Que bom, parabéns porque você está participando, está preocupado em fazer o melhor na causa de Deus. Eu vou falar sobre um tema muito importante, muito estratégico, que é o de relação a tempo a sós com Deus. Preste atenção em algumas informações bem interessantes para você. No que vocês acham que essa mãe está pensando ao olhar para o seu bebê recém-nascido? Eu estou vivendo essa experiência, tenho uma criança aí de poucos meses e é um pensamento que vem na minha mente também. No que a gente pensa? Muitos pais, eles pensam na questão da saúde, na questão material dos seus filhos, mas a maioria dos pais não pensa muito na salvação dos seus filhos. Eles pensam que levá-los uma vez por semana à igreja e entregá-los aos cuidados das tias, das professoras do Ministério da Criança, é o suficiente. Mas preste atenção em algumas estatísticas que nos fazem pensar. Mais da metade dos nossos adolescentes deixa a igreja depois do ensino médio. Isso é um dado alarmante, preocupante. Os jovens cristãos de hoje não conhecem a Bíblia como os do passado. Essas pesquisas mostram, inclusive, por exemplo, Josh McDowell, que é um especialista, ele diz que somente 15% das crianças e adolescentes têm uma cosmovisão bíblica. Ou seja, eles aprendem ensinamentos de todas as áreas, menos da Bíblia. Isso é bastante preocupante. Algumas outras estatísticas também falam sobre esse assunto. Aqui está a conclusão. As crianças sabem as informações e os fatos bíblicos, mas não conhecem o Senhor da Bíblia. Muitas vezes elas até ouvem, até decoram trechos da Bíblia, mas não têm um contato com Deus. E nós sabemos que a religião não se baseia apenas em conhecimento de fatos, apenas na assimilação de algumas informações, de alguns fatos, de algumas narrativas. Ela tem muito a ver com o relacionamento que nós temos com Deus. Isso me faz pensar sobre o seguinte, né? O lar é o principal centro de discipulado. O lar é o lugar onde as crianças desenvolvem uma fé genuína. A importância do lar não é substituída pela escola, não é substituída pela escola sabatina, ela não é substituída pela televisão, nem pelos DVDs infantis ou nem pelos programas da TV Novo Tempo. O lar é insubstituível como lugar de aprendizado e de orientação bíblica cristã. Influências do lar. É interessante a gente pensar no seguinte, ó. Não há um substituto viável para a marca espiritual que os pais imprimem em seus filhos. Você já parou para pensar nisso? O pai e a mãe têm uma função específica, espiritual e solene diante de Deus para com seus filhos. Eu penso muito nesse assunto e Ellen White escreve alguma coisa muito interessante nesse livro aí, Orientação da Criança, página 18. Ela fala o seguinte: pais, lembrai-vos de que vosso lar é uma escola de formação na qual vossos filhos devem ser preparados para o lar de cima. A preparação eterna começa hoje, começa com as crianças no seu lar, junto com seus pais, aprendendo junto com seus pais desde cedo. É necessário pensar isso antes, na verdade, da criança nascer, né? As orientações já vêm antes, os pais devem pensar, até mesmo os namorados, os noivos, já devem ter algum pensamento quando forem casar e posteriormente ter filhos, eles já devem pensar nessa formação espiritual. Não é algo para pensar, opa, agora nasceu meu filho, o que eu vou fazer? Não, isso deve ser pensado com antecedência. Tem um outro texto também que fala sobre isso. Devem os pais, em sentido especial, considerarem-se como instrumentos de Deus para instruir seus filhos, como fez Abraão, para que guardem o caminho do Senhor. Lar Adventista, então, menciona isso. Algumas perguntas para nós meditarmos. Eu sou salvo pela graça mediante a fé em Jesus? Eu experimento a alegria de uma nova vida em Jesus? Estou crescendo cada dia no meu relacionamento com Jesus? Passo tempo a sós com Deus? Os meus filhos sabem que eu leio a Bíblia e oro diariamente. Olha só a importância do exemplo. Eu quero falar um pouquinho sobre o exemplo e fazer com que vocês pensem um pouquinho nessa ideia aqui. Se os filhos ou seus pais, né, desejam dar exemplo de espiritualidade para os seus filhos, eles precisam pensar profundamente em como estão exercendo influência sobre os mesmos através da sua própria experiência espiritual. Não adianta querer passar para os filhos algo que você não tem. Se você não passa tempo a sós com Deus, se você não tem o hábito da oração, do estudo da Bíblia,
qual a probabilidade de seus filhos também terem esse comportamento, desenvolverem esse hábito? Muito pouco, né? Aqui tem mais algumas informações que você pode acompanhar. Agora vem algumas questões para reflexão. Eu creio realmente que Deus tem sonhos para os meus filhos? Eu atuo de forma intencional com respeito ao crescimento e desenvolvimento espiritual dos meus filhos, tanto quanto com respeito ao seu desenvolvimento físico, acadêmico e social? Às vezes há uma grande preocupação dos pais em desenvolver academicamente os filhos. Isso está certo, colocar em boas escolas, prover um ensino de qualidade, mas e o ensino espiritual? Qual é o papel que o ensino espiritual tem dentro da família? Qual é o tempo que se gasta para que os filhos sejam ensinados a amar o Senhor de maneira completa? Essa é uma pergunta que tem que ser feita por nós. E os diretores de Ministério da Criança, das igrejas, os professores da Escola Sabatina devem ter isso muito claro na sua mente. Como motivar os pais a terem esse pensamento também. Bom, conexão pessoal com Deus é super importante. Então eu também começo a entender que Deus tem um sonho para os meus filhos. Ele tem sonhos espirituais, Ele quer que os meus filhos se desenvolvam espiritualmente. Então você e eu temos uma responsabilidade diante disso. Mais algumas questões para refletir. Eu tenho as habilidades necessárias para ser mentor espiritual dos meus filhos? A minha família pode discutir confortavelmente assuntos espirituais? Quantas vezes você discute assuntos espirituais dentro da sua casa? Assuntos da Bíblia. Reflete sobre esse assunto, faz com que os seus filhos reflitam sobre temas espirituais. Às vezes a nossa preocupação é apenas com os deveres da escola, como é que se alimentou, os amigos, mas a gente precisa trazer isso para o aspecto espiritual, refletir um pouco mais e discutir isso. E o culto familiar, que é ou o culto da família, na verdade, né, que é uma parte importantíssima da nossa vida. Vamos ver algumas outras informações. Olha só que interessante isso aqui. Há uma questão crucial do culto familiar ou culto da família que está desaparecendo rapidamente de cena das nossas famílias cristãs. Isso é algo preocupante. Os pais alegam falta de tempo, que as crianças não querem. Olha, se você deixar para as crianças decidirem, muitas vezes, em tenra idade, se elas querem ou não o culto, elas vão dizer que não, elas querem dormir mais tarde, elas querem fazer outras atividades. Os pais precisam ensinar, precisam dar o exemplo, precisam ser pessoas que tenham a disposição de fazer o culto da família. Isso não é algo que pode ser delegado para a criança, para o adolescente. Isso precisa ser uma iniciativa dos pais. Então é muito importante levar em conta isso. Olha só que interessante, Janet Kangas, que estudou mais de 1.500 jovens adventistas, chegou à mesma conclusão. Quanto mais a família adorar unida, mais a possibilidade de que esses adolescentes continuem sendo adventistas. Às vezes os pais reclamam na igreja e dizem, olha, meu filho não quer mais nada com a igreja, não quer mais ter contato, não quer mais vir aos cultos. Nós não podemos julgar, né, as pessoas, não podemos avaliar cada caso, mas é muito provável que um adolescente que hoje tem pouco interesse na igreja, esse desinteresse foi gradativo. Veio desde a infância, quando ele não foi acostumado a ter contato com as coisas de Deus, não foi acostumado com o culto da família, não foi acostumado a refletir sobre temas bíblicos em casa, a conversar sobre as coisas da Bíblia. Provavelmente, quando ele chegar à adolescência, seu interesse pela palavra de Deus também será bem menor. Aí tem algumas dicas interessantes. Planejar com antecedência para garantir o seu sucesso, né? Crescimento espiritual falando. Preparar materiais, né? Estabelecer a hora após consulta com os membros. Isso está falando do culto da família. Adaptá-lo à idade dos filhos, ser flexível. Às vezes a ideia é, não, vamos fazer o culto aí com muito tempo de duração. Não adianta. O tempo não é tão importante, mas a qualidade do que se faz naquele período de, sei lá, de 5, 10 minutos, talvez, mas nunca fazer um culto longo, prolongado, enfadonho. Torná-lo interessante, ser criativo, fazer com que as crianças sintam vontade de participar desse culto, principalmente quando são menores e que precisam de estímulos, né? Torná-lo breve e focar-se na sua integração à vida diária, ou seja, de que maneira aquele culto vai fazer a criança refletir sobre o que ela vai fazer depois. Olha, filho, você vai à escola, você está com hoje uma dificuldade com essa disciplina, vamos pedir a Deus para Deus te ajudar a você estudar mais. São maneiras de você envolver a questão espiritual com a prática da vida dos filhos, né?
Agora, outras questões para refletir. Você faz o que prega? Essa é a perguntinha que eu queria deixar. Você faz o que você prega? Porque para os filhos, para as crianças, o exemplo é fundamental. Não existe nada melhor e mais eficaz do que o exemplo. Mais algumas informações. E aí? Essa aqui é uma pergunta importante. Estou envolvido com meu cônjuge? Pais, mãe, pai. Uma família sadia passa por um casal sadio. Um casal que tem uma relação harmoniosa, que tem um casal que se ama, que demonstra esse amor perante os filhos, que demonstra que está unido, que pensa da mesma maneira, que tem o mesmo objetivo. Isso é muito importante para que as crianças e os adolescentes também se sintam seguros para avançar conforme a orientação dos pais. Algumas outras questões aqui. Agora, Ellen White nos fala alguma coisa bem interessante nesse livro A Ciência do Bom Viver. Lembra-nos, né, que devemos fortalecer nosso relacionamento com o nosso cônjuge e nossos filhos a fim de que nossa vida familiar seja um modelo e um testemunho positivo. Nós precisamos pensar que o casal precisa estar em harmonia, isso é muito importante, para que haja espiritualidade na casa, para que haja esse ambiente propício para o desenvolvimento espiritual de todos os integrantes. Às vezes os pais brigam, não se entendem, dão ordens contraditórias para os filhos e depois sentam para fazer o culto e falar, olha, Jesus te ama, mas as crianças não enxergam esse amor dentro do lar. Então, fica uma mensagem desconectada. Precisamos pensar nisso. Aqui tem mais algumas informações. Quando os pais exemplificam a liderança de serviço, as crianças se envolvem nesse espírito missionário que faz tanta falta em um mundo egoísta. Quer envolver seu filho em atividades missionárias? Quer que ele sinta vontade de entregar um livro missionário, de entregar um folheto, de dar um estudo bíblico? Comece a motivar nele esse desejo desde cedo. Leve ele junto, quem sabe, para um estudo bíblico. Comece a falar da importância de ser missionário, de testemunhar para as outras crianças. Motive-o a ser um cristão genuíno. Mais perguntas para meditação. Compartilho ativamente a minha fé com Deus e com os outros. Guio ativamente meus filhos no serviço aos demais. São perguntinhas que nós precisamos nos fazer para podermos entender se nós estamos no caminho certo. Uma fé viva é uma fé que você pratica e que, consequentemente, aqueles que estão dentro da sua casa também vão praticar. Olha só que interessante essa frase. Este é um dever que não pode ser delegado à igreja, à escola ou à comunidade. Às vezes os pais dizem assim, não, pastor, você tem que fazer meu filho ter interesse em vir na igreja e participar das atividades do programa jovem. Não é uma responsabilidade do pastor da igreja, primeiramente, não. Essa é uma responsabilidade sua, pai, minha. Nós somos responsáveis pelo interesse que os nossos filhos terão em atividades missionárias. Nós não podemos ficar delegando isso para outras pessoas, né? Terceirizando a educação espiritual. O pastor tem um papel diante de uma comunidade, o ancião da igreja, o chefe dos diáconos. Às vezes as crianças se comportam mal dentro da igreja e aí o pai diz, olha, vai lá e dê um jeito, fala para o chefe dos diáconos, dê um jeito no seu filho. Ou, aliás, dê um jeito no meu filho, né? Ele está se comportando mal. Mas qual é o aprendizado que ele recebe de casa em relação a isso? Ele aprende que é preciso ter reverência na casa de Deus, ele aprende que ele precisa ficar quietinho quando as pessoas estão orando, ou quando as pessoas estão cantando ou falando. Qual é o ensinamento que ele recebe em casa? Para pensar, né? A estratégia de ensino mais poderosa é por meio do exemplo. Já falamos disso. Agora, preparação do coração pela oração. Queria falar de 4 pontos importantes. Primeiro, é adoração, tá? Primeiro ponto é adoração. Comece sempre louvando a Deus por sua bondade e poder. Os Salmos de Davi fornecem uma boa referência. Instrua, motive as crianças a terem o conceito de adoração. Elas estão na igreja adorando a Deus, reconhecendo a bondade do Senhor na sua vida. É uma vida de gratidão. Pais que só reclamam do sermão, reclamam da igreja, reclamam do pastor, eles não criam nas crianças, nos seus filhos, o desejo de serem adoradores, às vezes. Porque tudo é ruim. Cuidado com as críticas. Cuidado com as críticas após o sermão do sábado, quando voltam para casa. Isso pode afetar um pouquinho. Agradecimento. Então, Efésios 5, 18 a 20 nos anima a ser cheios do Espírito e a dar graças a Deus. Outro aspecto é a súplica. Mateus capítulo 7, versículo 7, assegura que se pedirmos, nos será dado.
As crianças precisam reconhecer e entender que elas necessitam suplicar a Deus, ter fé, confiar que Deus vai atender os seus pedidos conforme a sua vontade. Conexão com a sua palavra. O que significa isso para mim hoje? Meditar na palavra, aplicar à vida real. Isso tudo tem a ver com a oração, com o estudo da Bíblia, com a gratidão, com a súplica. Agora, mais um aspecto aqui de oração. Olha só que interessante, é dever dos pais cristãos de manhã e à tarde, pela fervente oração e fé perseverante, oporem um muro em torno dos seus filhos. É claro que algumas vezes a gente pensa, não coloque o filho dentro de uma redoma, mas esse muro é um muro espiritual, é um muro de ensinamento. A Bíblia fala em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. Então nós precisamos ensinar, criar um muro de proteção. É claro que pode acontecer muitas coisas na vida dela e posteriormente ela abandonar a fé, que uma vez foi ensinada. Mas esse muro de proteção é uma garantia a mais. Se você não fizer esse muro, aí sim que não haverá garantia nenhuma. Então é melhor ter um muro do que não ter nada, do que não fazer nada pelo futuro espiritual do seu filho. Outro aspecto, são todos aspectos de oração. Agora eu queria que você pensasse assim, como promover esse tempo a sós com Deus, que é na verdade o grande objetivo, mas tudo que nós falamos até agora tem a ver com comunhão, com exemplo, com fidelidade a Deus. Como promover tempo a sós com Deus? 0 a 5 anos, 6 a 10, 11 a 15. Obviamente são diferentes abordagens, diferentes metodologias. Não dá para querer que uma criança, um bebezinho, né, de 9 meses tenha o mesmo tipo de tratamento que uma criança de 15 anos. Não dá para querer fazer um culto igual. Precisa adaptar à realidade, né? Agora tem uma história bem interessante. Uma criança de 2 anos de idade que havia sido orientada espiritualmente viu a necessidade de ter seu tempo a sós com Deus. A sua mãe, uma vendedora de frutas, estava se esforçando no posto, tentando vender o máximo possível a fim de ter tempo de tarde, né, para estudar a Bíblia com uma vizinha. Essa pequena criança se ajoelhou num canto da loja e orou em voz alta e sem vergonha. Querido Deus, ajude a mamãe a vender muita fruta para que ela tenha tempo de estudar a Bíblia esta tarde com a tia Lin. Por favor, ajude as pessoas a comprar muita fruta hoje. Em nome de Jesus, amém. Veja que interessante quando a criança ela se familiariza com o trabalho missionário, com a espiritualidade. É muito interessante isso. Quando a criança é ensinada desde cedo e começa a se familiarizar com esses conceitos. Ela começa também a pedir por isso. Ela começa a sentir necessidade de se envolver, porque ela está vendo a sua mãe, o seu pai, que estão preocupados com isso. Tem muito a ver com tempo a sós com Deus, tá? Agora vamos lá, crianças de 0 a 5 anos necessitam aprender lições de obediência, amor, alegria e oração respondida. Sim, mesmo aos 2 anos de idade, assim que elas possam falar, podem começar a passar seu tempo breve e particular com Deus. Olha só que interessante, crianças até 2 anos já podem ser ensinadas a passar um tempinho a sós com Deus. Ter aquele momento privado com o Senhor. Mesmo que elas não falem muita coisa e não seja um momento longo, mas é importante que elas entendam que elas têm um tempo a sós com o seu Criador, com aquele que ama elas, né? Os adolescentes de 11 a 15 anos, agora uma outra faixa etária, podem ser incentivados a ler bastante, eles já podem ler, eles devem aprender. Aliás, fica aqui uma dica especial da minha parte, eu gosto muito de leitura. Recomendo que os pais estimulem desde cedo as crianças a lerem bons livros, né? Livros cristãos, livros com boas mensagens, livros que ensinem coisas positivas e necessárias às crianças, mas estimulem. Agora não comece entregando um livro de 100 páginas para uma criança, né? Você tem que começar com livrinhos pequenos, bem ilustrados, de manuseio fácil, livros que tenham histórias agradáveis, para que elas comecem gradativamente a ter interesse em ler outras obras maiores e que vão exigir um pouco mais de fôlego. Mas aqui fala muito sobre a importância, né, de se ler bastante, incentivar as crianças, né, nessa faixa etária de 11 a 15, crianças, adolescentes, a fazerem perguntas sobre a Bíblia, a jogarem jogos bíblicos, evidentemente com equilíbrio, com moderação, não é só jogar joguinho, não é largar o joguinho ali para a criança, é acompanhar a criança enquanto ela está ali
jogando aquele joguinho, é jogar junto com ela, né? Conectar-se online com outros garotos para comentar sobre uma lição para a semana. Agora, isso tudo precisa de supervisão dos pais, né? Não adianta fazer um trabalho desse e dizer, não, ele está ali jogando um joguinho durante 3, 4 horas, você nem sabe se ele está jogando aquele joguinho bíblico que você orientou para que ele jogasse. Então, preste atenção, acompanhe, supervisione, fique junto, participe. Esse é o segredo de um aprendizado mais eficaz. Tem que ter participação do adulto junto, né? Finalmente, é nessa idade, né, que as crianças devem ser levadas a decidir-se por Cristo. Nessa faixa aí de 11 a 15 anos, né? Algumas podem fazer a partir dos 7 ou 8 anos de idade. Então depende da maturidade da criança, né? Depende do grau de desenvolvimento dessa maturidade dela. Mas aí ela já pode começar a entender que ela precisa se decidir por Cristo. Quem sabe começar a fazer um estudo bíblico adaptado à idade dela. Hoje já existem materiais muito legais que a igreja produz e que podem ser usados, inclusive online. Às vezes a criança, né, na era digital, ela está muito conectada e fica até meio sem interesse daquele papel. Sabe, procure se esse material está online, mas supervisione, fique junto, ela faz esse estudo acompanhando com você, quem sabe com outro amigo que é hábil no estudo também. Participe junto. Temos outras informações também, flexibilidade ao permitir que seus filhos adolescentes ou em idade de primários abordem esse tempo a sós com Deus de forma criativa, né? Os adolescentes têm seus desafios com suas altas e baixas emocionais. Em vez de pedir-lhes que se sentem e leiam 3 capítulos da Bíblia como ordem diária, né? Permita-lhes conectar-se com Deus de diferentes formas. Após memorizar o texto, por exemplo, meditando nele durante o dia, isso pode ser tão poderoso quanto ler um ou 3 capítulos, né? Outras vezes eles podem querer apenas ouvir uma leitura em MP3. No iPod, né? Nos dispositivos que permitem ouvir áudios, né? Isso também faz parte. Às vezes podem estar querendo aprender até uma outra língua. Você pode até estimulá-los a aprender, olha, vamos aprender um verso da Bíblia em inglês, vamos aprender um verso da Bíblia em espanhol, se no caso ele fala português, né? Vamos tentar estimulá-lo. São maneiras diferentes e criativas de estudar a palavra de Deus. De repente, fazendo até uma brincadeira, olha, você vai fazer um resumo desse capítulo para mim hoje à noite, fica escutando aí. Quer dizer, são maneiras de você estimular a criança a ter um contato com a palavra de Deus, mas não da maneira convencional de sempre no papel. Pode ser o papel não tem problema nenhum, mas às vezes você pode ir além, trabalhar com áudios, trabalhar com imagens, trabalhar com aplicativos, às vezes que estão em tablets, smartphones, que são muito usados pelas crianças e adolescentes hoje. São várias ideias. Só que tudo isso tem que nos levar a fazer discípulos. A criança precisa entender que ela tem que fazer discípulos. A ideia de passar tempo com Deus é fazer discípulos para Jesus. Os nossos filhos devem decidir por si mesmos se desejam comprometer-se com Deus, com o seu verdadeiro pai e amigo. Nós não podemos fazer isso por eles. Como eu já falei antes, isso não é um comportamento que você consegue terceirizar para ninguém e que também não pode ser também, a decisão por Cristo não pode ser uma decisão que o pai toma pelo filho. É o filho que precisa tomar, ele precisa ser ensinado a tomar essa decisão sozinho. Eu tenho certeza, né, que ele vai tomar essa decisão, quando ele tomar, motivado, e vai fazer discípulos, vai entender que outros amigos dele também podem ser influenciados. Esse é o projeto Pegadas, né? A gente fala um pouco sobre isso, né? São alguns conceitos interessantes. Crianças no discipulado, é um enfoque intergeracional para guiar os filhos a serem discípulos de Jesus agora e não depois. O objetivo é que eles sejam discípulos agora. Nós podemos manter os nossos filhos na igreja como cristãos vibrantes e amantes se tão somente cada pessoa, né, cada família passar tempo a sós com Deus, conhecendo melhor, conforme o texto de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Ele nos transformará, ele nos dará poder para permanecer fiéis com seus discípulos, como seus discípulos, né? E nos enviará para dar um testemunho dinâmico de que Deus pode fazer em cada um de nós. Eu tenho certeza que se nós desenvolvermos alguns hábitos, algumas rotinas, se nós ensinarmos nossos filhos a passarem tempo a sós com Deus, eles vão certamente aprender o que significa serem discípulos. Não apenas membros de igreja, não vão ser mais alguns membros lá que vão estar reclamando, dizendo que a vida é difícil. Não, eles vão ser discípulos, vão sentir vontade de ser missionários, vão sair, vão testemunhar aos seus amigos. Vão ter desafios, vão ter dificuldades, vão ter
dilemas, mas também vão saber enfrentá-los com Deus. Que Deus te abençoe e te ajude a ser um bom professor, um bom líder de Ministério da Criança, um bom pai, assim como eu também quero. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse caminho. Fique com Deus e que Deus fortaleça o seu coração.